Bom, gente, vamos aqui rezar para não cair. Se cair, eu volto, tá, Eduardo? Então eu peço um pouquinho de paciência, porque eu estou aqui diretamente do meu celular mandando para vocês aqui meus dados móveis, porque caiu a internet, não está funcionando, fui pedir pro vizinho e aqui eles morrem de medo de pedir, de dividir a internet e achar que a gente vai baixar a torrent e aí a galera levar uma multa, né? Então, assim, primeiro mundo é uma maravilha. Bom, obrigado pelo convite. Fico muito feliz, Eduardo, por poder falar hoje um pouco além da parte acadêmica. É acadêmico ainda, né? Mas mais, vamos falar assim, dessa parte fora da academia, né? Que é a minha área de comunicação científica, na área cosmética, né? E falar um pouquinho sobre esses desafios e oportunidades. Para quem, acho que basicamente o pessoal deve saber na área da farmácia que eu faço essa comunicação no meu perfil pessoal, que já foi oil free, e eu vou contar um pouco essa história para vocês. E eu sou pesquisador pós-doc também aqui em Berlim. Bom, é aquela sensação de sempre, né, de como que eu vim parar aqui. Eu tenho apenas 6 anos, eu não tenho ideia de como que isso aconteceu. Na verdade, eu tenho, mas foi uma coisa muito doida assim que aconteceu na minha vida, foi a internet. Antes dela, eu era um farmacêutico, né, bioquímico, formado pela USP de Ribeirão. Eu fiz o doutorado direto em ciências farmacêuticas com ênfase em medicamentos e cosméticos até 2021. Nessa época, eu fiquei um tempo aqui em Berlim, na Charité, como pesquisador visitante do meu doutorado. Depois, eu fui fazer um pós-doc em Saarbrücken, que é uma cidade na fronteira com a França, ainda na Alemanha também, mas a gente também tinha uma colaboração com a Charité, então, mais uma vez, eu estava lá. E agora eu estou contratado lá como pesquisador. Vitor, Mas, oi, só desculpa, eu não sei se tu colocaste no modo de apresentação, que eu acho que não tá passando o slide, tá? não tá passando slide. Peraí. Tá, tem que ser essa apresentação aqui, né? Apresentação de Eu acho que slides. sim. Bom, tá indo, gente? Vocês estão vendo a animação? Não? Ainda não. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Peraí. Não é isso aqui não. Se eu tirar a animação, vamos ver. Só tirar e ver se aparece para vocês, tá? Porque às vezes pode ser o problema da animação mesmo. E é bonito, mas é um saco, às Sim. vezes. É que ele ainda não tá no modo de apresentação, assim, ele não tá. Agora tá? Vocês estão Ainda não. conseguindo ver? Ainda não. Gente, peraí, deixa eu ver então uma coisa que deve ser a forma como eu estou compartilhando a minha tela para vocês, tá? Acho que é esse o problema aqui. Se eu for de tela cheia, fica melhor porque daí eu pego a tela inteira. E agora? Agora sim. Tá, então era o modo de compartilhar. Então, basicamente era isso que eu estava tentando falar aqui para vocês, né? E mais uma vez, como que eu vim parar aqui, eu tenho apenas 6 anos, né? Como que isso foi acontecer comigo, né? De aparecer na internet, mas fora disso, eu tenho o background científico, né, que é o que me motiva a também estar na internet, muitas vezes. E aí vocês devem perguntar, mas e a internet, onde que estava, né? Eu tinha essa vontade de largar tudo e ir para a praia vender a minha arte, só que eu não sei fazer arte, né? Então, assim, em 2018 eu estava num momento bem conturbado do meu doutorado, então quem faz pós, né, acho que aqui todo mundo faz pós, sabe do que eu estou falando, que tem aquele momento da sua pós em que você quer largar tudo, quer abandonar o curso, você não quer fazer nada, né? E aí alguns amigos, eles falavam para mim assim, não, por que você não cria uma conta paralela? E, gente, 2018, Instagram não era a mesma coisa de 2024, tá? Então, era assim, era aquela coisa de postar uma fotinha mesmo, sabe? Assim, era um negócio muito mais agradável de se usar para falar de cosmético. E eu não queria aparecer, né, tanto assim lá, né, porque eu me sentia um pouco desconfortável com essa situação, então eu criei um logo, né, um nome, e fazia algumas postagens assim semanais. E nunca foi um segredo sobre quem estava atrás. Tipo, sempre era o Vitor Infante, que faz doutorado na USP e tal, mas eu não aparecia tanto assim no começo, né? E era fácil você não aparecer tanto, porque não te pedia para fazer vídeo, né? Não existia essa coisa de Reels. Era bem diferente a internet, né? E aí surgiu o Oil Free, que a ideia era criar uma comunicação para amigos, conhecidos, né, para sobre cosmético, usando os memes,
especialmente, então por isso que eu estou trazendo muitos memes para vocês aqui na apresentação, para explicar alguns conceitos de cosméticos, né? Então, era nada muito sério. A ideia era que eu me divertia um pouco, enquanto eu estudava outras partes da cosmeto e da dermato também, que não fosse relacionado com o meu projeto. Então, a ideia era também que eu saísse um pouco do meu projeto e fosse, sei lá, estudar cabelo, estudar shampoo, coisas que eu não estava estudando na pós, para fazer um conteúdo para a internet, um post daquela semana. Então, eu tirava um tempinho na semana para fazer isso, para fazer aquilo, e, tipo, às vezes aí a gente acabei conhecendo pessoas na internet que me traziam algumas informações e tudo mais, então acabou virando um lugar bem legal, assim, né? E eu fiquei muito feliz, assim, no começo de ter essa oportunidade de fazer isso. Nessa época, gente, era meio que, tipo, cheguei quando tudo era mato, assim, não tinha muito cientista, comunicador. Tinha quem? O Pirula? Acho que tinha o Pirula, tinha talvez como é o nome daquele que ficou grande na pandemia também? O Átila. Tinha pouquíssima gente que fazia, né? E de cosmético, então, era uma coisa que quase não existia. E cosmético já não era tão vista como uma área de ciências, mesmo dentro da própria farmácia, muitas vezes a gente não é visto como uma área de ciências, né? E aí o que acontece, né? Nessa época, 2019, é a época que o Brasil passou por um boom de skincare, que aqui é onde está essa setinha azul. Ó. Isso aqui é o Google Trends. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos aqui, ó, 2019, porque eu fiz em 2018, né? Então foi mais ou menos aqui, ó. Mas 2019 é onde tem esse boom do skincare e é onde tem o início da pandemia logo depois de 2020, né? Então, assim, eu peguei bem nesse começo da curva subir aqui, ó. E isso aqui transformou a internet numa coisa, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Foi mil coisas que começou a surgir na internet sobre cosméticos e tudo mais. E que começou a virar uma loucura. Então também tem uma situação de oportunidade aqui que aconteceu comigo, mas não porque assim, nossa, isso está acontecendo, vou lá fazer. Não, mas porque, poxa, estou aqui e aconteceu isso, e com isso eu acho que eu acabei ganhando mais proeminência por conta disso. Então, assim, foi meio que uma situação uma coisa de situacional também, né, que acabou acontecendo comigo. Eu estava ali, nem imaginava que ia acontecer, que eu ia ter algum dia passar pelo caminho que eu passei, assim, com relação à internet. E aí foi onde o OF meio que aconteceu, né, que aí tudo isso ficou uma loucura. Durante maio a julho de 2019, o brasileiro descobriu o skincare e as marcas nativas digitais. Começaram a surgir algumas histórias muito loucas, até de marcas cosméticas, falando filtro químico dá câncer. Algumas histórias que assim eram tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Puta que. Poxa, né? E aí eu não tinha muito estribeira, gente, eu não sabia o que era internet, né? E aí meu temperamento ia bater boca com todo mundo. E eu acho que essa é uma coisa que eu senti muito quando eu vim para cá, que muda um pouco, né? Que esse temperamento que a gente acaba tendo no Brasil, que ele é muito tipo combativo, assim, ele é muito típico do brasileiro, né? E o brasileiro gosta disso. Então, o acadêmico, geralmente, ele tem uma visão de comunicação que ele precisa ser muito polido e superior. E eu acho que quando a gente sai um pouquinho disso e vai para mostra esse lado um pouco sujo mesmo da gente, né? Isso não só humaniza a gente, mas traz a gente para um local de comunicação das pessoas. E aí as pessoas elas conseguem entender que a gente também tem algumas raivas, né? Tem algumas situações. E aquilo me virava o estômago muitas vezes. E aí o resto é história, né? De repente eu viralizei, eu ganhei um monte de seguidores. Eu fui construindo uma tipo de carreira paralela na internet, enquanto eu estava fazendo doutorado, e até quando eu estava na Alemanha. E aí o legal disso é que, assim, na época era só Instagram, depois eu acabei indo um pouco para o YouTube também. Hoje até ainda existe o canal do Oil Free, né? Ele teve algumas temporadas, teve a época que eu estava antes da Alemanha, na época que eu estava na Alemanha, e uma época entre o meu doutorado que eu defendi e o pós-doc, que eu fiquei no Brasil por conta do Covid. Então, assim, tinha essas 3 temporadas, vocês podem ir lá e tem vídeos para vocês verem sobre determinados assuntos cosméticos, lógico. E foi muito legal ir fazendo isso, fazendo essa carreira paralela. Porque eu não via isso como uma carreira, eu via isso como até mesmo como um hobby, como uma coisa legal para fazer. Só que isso vai te consumindo em algum momento.
Até 2020 isso não me consumia, porque de fato isso era uma coisa que eu não via como carreira e a internet não me pressionava tanto, o algoritmo não me pressionava tanto. Hoje eu já tenho um domínio sobre isso, mas em alguns momentos, para mim, isso ficou impossível. Então tem um momento no meu pós-doc onde eu paro, porque não dá mais. Não dá mais para aguentar esse algoritmo que fala para mim como que eu tenho que consumir, produzir conteúdo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo outras coisas da minha vida, como um pós-doc. E aí, vocês devem me perguntar, né, por que que o Oil Free cresceu, né? O que que aconteceu? O que que era diferente no Oil Free? Eu acho que teve esse negócio do momento, da oportunidade. A área cosmética, ela atrai muitas pessoas. A comunicação, ela era 100% brasileira, porque ela era baseada em memes, né? Era muito legal nessa época, eu conseguia criar stories contando alguma coisa sobre cosmético, sobre química, ou sobre dermatologia, só usando memes, né? Então, eu, tipo, era muito legal fazer isso. Hoje em dia, se eu faço isso com os stories, as visualizações caem muito. E os stories, eles já não são mais o carro-chefe da situação ali, né? Você tem que fazer reels. E aí fazer reels é uma coisa que já envolve um outro tipo de comunicação. É uma comunicação muito dinâmica, muito rápida. Então, para você explicar a ciência, é mais complicado. Eu também tentava ter uma forma mais horizontal de comunicação. Apesar de eu ter a autoridade de falar poder falar sobre algumas coisas, eu evitava ser autoridade em todos os momentos. Então, quando tem alguns momentos que a gente tem que, lógico, determinar alguns limites para as pessoas, mas a gente tem que saber também que a gente está na internet para aprender. E aí eu acho que essa é uma sacada legal que aconteceu. E aí eu acho que a parte que também é muito legal é a forma de construção de uma comunidade onde ela se baseia de uma forma onde eu comunico beleza de uma forma menos comercial. Claro, a gente acaba fazendo algum trabalho ou outro com mais comercial, mas a ideia aqui é trazer a comunicação de beleza de uma forma menos comercial, falando assim, do tipo, olha, né, eu deveria ter trazido o meme da Alexandrina falando, você tem todo o direito de ser feia. Mas não é isso, né, gente? Na verdade, assim, é aquela coisa de você tentar falar para as pessoas que beleza é uma coisa muito subjetiva e existem muitos conceitos que a gente não imagina por trás disso, né? E muitas situações e muitas questões que são muitos recortes, não recortes de gênero, recortes de raça, recortes que vão ter de identidade e tudo mais. Então, assim, que não dá para a gente falar de beleza de uma forma só sobre consumo e consumo de cosméticos. Só se você consumir um cosmético você vai ser bonito. Isso não é verdade. E aí, né, eu acho que é uma coisa muito interessante. Durante o Oil Free também, eu vou começar, né, nessa época, a me aproximar de médico, especialmente, né, antes da pandemia. Porque os médicos, especialmente dermatologistas, né, o brasileiro, ele enxergava especialmente, eu acho que a gente já mudou isso um pouco depois da pandemia, mas enxergava os médicos de uma forma muito assim, muito, oh, uau, nossa, médico, tal, meu Deus. E o cientista, ele já é um passo abaixo, né? Vamos colocar dessa forma. É visto de uma forma menos, com menos autoridade do que um médico. E aí que eu começo a fazer esse movimento de me coligar com médicos e conversar com médicos, assim. Lógico que também, né, a gente tem médico e médico, né, nesse mundo. Então, assim, eu começo a ter um filtro para conversar com algumas pessoas, conheço gente muito bacana, e aí eu começo também a fazer essa área do mais científica, né, na hora da pandemia. E quando a gente estava em pandemia, foi também uma época que eu comecei a escrever minha tese, porque eu não podia fazer muito experimento, mesmo estando na Alemanha, eu ia duas vezes por semana no laboratório, as outras três eu ficava escrevendo minha tese, porque também, né, gente, não tinha muita coisa para fazer, né? A primeira onda, na verdade, eu fiquei dentro de casa, 3 meses, não podia fazer nada, né? Então é onde eu começo a escrever a tese e tal. E essa época também é a época que eu começo a mais ir para a internet e trabalhar com isso, né? E nesse momento eu comecei a conhecer outros perfis de ciência, né? Então as meninas do Nunca Vi um Cientista, elas também começam a aparecer nessa época. Tem a Ana do Macro Nano Lab, que eu conheço também nessa época. Tem o pessoal do Sua Ciência, que eu conheci nessa época. Então, assim, tem muita gente que eu começo a ter contato nessa época com relação a cientista. E aí começa a criar uma rede meio sinérgica, sabe? De criadores de conteúdo científico.
E aí, depois desse boom com influencers, comecei um caminho de autoridade, meio que validado por pares. Então, foi meio que assim, na hora ali que deu o boom, foi os influencers que me jogaram, né? Mas depois eles me jogaram pros cachorros também, na hora que eles não aguentavam mais, porque eu não dava a validação que eles queriam. E aí, essa época também eu já estava ali mais coligado com o médico, e aí depois vem a parte meio que de validação pelos pares, vamos colocar assim, científicos, que são os influencers mais científicos, né? Eu conheço também a Tabata do Dragão de Garagem nessa época. Então, assim, eu começo a ser chamado para podcast, eu começo a ser chamado para ajudar em algumas outras coisas, né? Tipo, vem aqui, vamos fazer um conteúdo sobre isso, vamos conversar sobre isso. Vitor, eu tenho uma dúvida com relação a isso, você pode ajudar? Então também tinha essa situação. E a gente sempre naquela situação de assim, você entende o conteúdo do outro e você também dá aquela compartilhada, né? E agora, mais do que nunca, né? Depois desse processo, parece que os cientistas eles estão mais presentes na mídia. Parece que ainda é pouco, mas eu tenho uma lembrança de 2018 para cá, gente, que é muito diferente. Está bem diferente. Eu acho que a gente está muito mais na mídia agora. E eu acho que a gente consegue, de certa forma, ter uma voz um pouco mais ativa, o que é muito legal. E aí eu acho que aqui já é um caminho de oportunidade, né, para quem está na área acadêmica. Eu acho que é assim, tem que ter vontade para fazer isso, tá, gente? Porque consome tempo, consome energia, a internet é uma loucura, mas também traz muita coisa boa, né? O fato de eu estar aqui falando com vocês hoje sobre isso é uma delas, né? Uma delas. Eu estou muito feliz de estar aqui poder falando com vocês hoje com relação a isso. Foi muito interessante que nessa época eu estava na Alemanha, então era para mim muito conflitante, assim, como assim? Eu estou num outro país e eu estou acontecendo no meu país. Isso sempre foi um conflito para mim. Foi uma coisa que me deixava sempre muito assim, gente, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Eu deveria estar no Brasil trabalhando com internet. Por que eu estou aqui, sabe? Assim, acho que isso foi uma coisa que me pesou bastante também, porque chega um momento onde você começa a perceber que são caminhos, ao mesmo tempo que eles são convergentes, eles vão se divergindo. E aí você tem que saber mais ou menos como que para onde que você vai e é o que você vai ter que abrir mão. Em alguns momentos eu pensei, como eu falei para vocês, quando eu fui fazer o pós-doc, eu não estava aguentando porque eu tinha que ficar entre duas cidades, era muito complicado para mim ter que administrar a vida pessoal, ter que administrar essa viagem, ter que administrar um perfil, e aí eu acabo sucumbindo e falando, olha, gente, não dá, para aguentar esse novo tipo de algoritmo, eu também tenho que postar algumas coisas mais pessoais, assim, senão eu não vou ter conteúdo, não vou conseguir criar vídeo para vocês todos os dias, né? Então eu começo a ter essa situação, assim, né? Mais ou menos nessa época. E aí eu paro com o conteúdo mais ou menos em 2022, comecinho de 2022, e só volto a criar. Eu sempre fiz um vídeo ou outro, tá, gente? Mas oficialmente, assim, eu só volto a criar o conteúdo mesmo em outubro de 2023. Então eu parei 1 ano e meio também no meio desse tempo. E eu acho que é um caminho normal, é uma coisa que pode acontecer para mim daqui 1 ano eu falar assim, cara, né? Vamos lá, eu sou cientista também, eu vou para essa parte mais, né, de ficar mais na academia, então vou ter que parar um pouco mais com a parte de comunicação digital. Então, isso é uma coisa que pode acontecer na nossa vida quando a gente não fala assim, vamos agora trabalhar só com isso. É diferente, por exemplo, das minhas amigas, né, que trabalham com isso. Então, quando você pega a Janaísa, quando você pega as meninas do Nunca Vi um Cientista, a Laureana, elas, ou então a mesma da flavonoide, né? Quando você vai pegando essas pessoas que elas vivem disso, aí é uma outra história, né? E elas, várias vezes eu conversei com elas sobre isso e foram também outras abdicações que elas tiveram na vida para conseguir aguentar e levar a internet como uma forma de criação de conteúdo. Hoje em dia também a gente tem os criadores de conteúdo que não necessariamente são cientistas, mas que são cientistas like, né? Como a Mari Krieger, que eu acho que é uma forma que a gente consegue também de conseguir ter uma maior visibilidade, né? Ela dá muita visibilidade para os cientistas. Isso é uma coisa que eu acho fantástico, assim, eu acho muito legal. Durante a pós ainda, né? Eu estava aqui na Alemanha e eu tive o meu primeiro grande problema na internet, porque para mim, gente, esses BO de internet, porque não sei quem falou não sei o que de você, não sei o que, para mim assim, é tipo, tá bom, né? Apenas mais um dia.
Mas quando eu tive uma denúncia, né? Eu recebi uma denúncia, porque é aquele preço que eu falo que eu paguei por estar ser um dos primeiros a fazer isso. Porque não estava muito bem determinado o que era o caminho de uma pessoa que estava na internet fazendo conteúdo. Hoje em dia é uma coisa tão normal que as próprias agências de fomento têm uma visão um pouco diferente hoje em dia. Mas naquela época, né, poxa, eu fui criticado pra caramba, né? E me acusaram de fazer uma publicidade para marca, uma prática legal para bolsista. Eu não fazia publicidade, eu consegui provar isso tudo. Foi um rolo imenso. E mesmo no YouTube, por exemplo, que tinha monetização, era direto para sua ciência, não tinha monetização, né? Porque eu tinha eu tinha aquele negócio que a sua orientadora pode falar para você que você faz uma coisa que é parecida com o que você faz na pós, que não te ocupa mais do que 6 horas, e eu tinha isso da minha orientadora, sabe? Assim, então, era essa parte do YouTube, né? Mas, assim, eu não recebia o dinheiro ainda por cima, né? E isso foi uma forma de me tirar um pouco da internet também, tá? Então aqui foi a primeira vez que eu parei de fato. Eu parei por 8 meses, afastado, escrevendo a tese também. Então, no finalzinho do meu estágio aqui na Alemanha, eu paro, tá mais ou menos outubro de 2021. Eu vou voltar em maio de 2020, não, 2020. Eu vou voltar em maio de 2021. E aí, maio de 2021, eu fico até maio de 2022. Aí eu paro mais 1 ano e meio, volto em outubro de 2023. Só que o interessante é que eu nunca deixei de ter visibilidade e relevância. E eu falo isso porque eu sempre fui chamado para participar dessas palestras de universidades. Eu sempre fui chamado para participar de podcast. Eu sempre fui chamado para participar de entrevistas para revistas, para jornais. Eu acho que essa é uma coisa que você vai criando independentemente da sua presença ininterrupta nas redes. Isso é uma coisa muito importante para a gente lembrar, que como a gente tem um outro caminho por trás, que é o caminho da ciência, e é um caminho muito mais, né, step by step, ele é bem demorado, esse caminho que a gente vai fazendo, ele vai, de certa forma, pavimentando o outro caminho que a gente também tem dessa autoridade que a gente vai criando nas redes e tudo mais. Que eu acho que é fantástico isso, porque é muito humano da nossa parte falar assim para as pessoas: olha, eu não vou parar totalmente, eu vou estar aqui às vezes, mas não conta comigo para isso aqui, não, sabe? Agora eu tô numa fase assim, 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 porque eu não vivo só disso. E eu acho que essa é uma comunicação muito horizontal que eu acabo tendo com os meus seguidores, assim, né? E eu acho que isso é uma coisa que, de fato, quando eu olho para trás e penso e falo, poxa, com mesmo todas essas paradas que eu acabei tendo, a gente vai construindo esse caminho, né? E esse caminho ele também depende, lógico, da nossa forma de lidar com o mundo e com as pessoas que estão à nossa volta, e no caso, os seguidores, né? A gente também tem que ter essa conversa muito próxima. Você tem que se sujar um pouco. Você vai ter que sair dessa casca de cientista e você vai ter que se sujar um pouco, mostrar que você tá ali, que você quer se jogar e que você quer contar para as pessoas isso, sabe? É uma história legal, assim, que eu acho, para falar sobre como é comunicação. E tem uma outra coisa, né? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, da pós ou de alguns outros lugares, que começaram a fazer comunicação logo depois de mim, e que eles sempre vieram comigo, eles nunca me pedem assim, do tipo, você pode me retweetar, me repostar, não sei o quê. Eu vou lá e falo, não, vamos lá fazer um conteúdo junto, vamos lá, vamos sentar, vamos pensar em fazer isso, vamos fazer aquilo, porque é um negócio que eu falo assim, que você vê que são todas essas pessoas que elas vêm da academia e querem criar conteúdo, a gente precisa entender que mesmo como quando a gente pensar nas nossas parcerias acadêmicas, é uma forma da gente conseguir melhorar não só a nossa imagem, gente, mas assim, melhorar a imagem da ciência como um todo na internet, que a gente carece disso. E aí a gente vai criando essas redes de apoio, sabe? Então, meus amigos que começaram a trabalhar com isso, não, vamos lá, vamos sim, vou te jogar na internet. Ah, você quer conhecer fulano? Eu conheço fulano, porque assim, não sou tão grande, mas eu tenho amigos muito grandes na internet e que assim, eu falo, ó, essa aqui é minha amiga, trabalha com isso, isso, isso e isso, precisar de ajuda, ela tá aqui, sabe? Eu também tenho que levar em consideração, gente, que eu não estou no Brasil, então eu também tenho que olhar para as pessoas que estão no Brasil e que vão viver o Brasil.
Então eu acho que é muito legal poder fazer isso, assim. Eu me vejo muito mais nesse papel hoje em dia do que num papel de um comunicador de frente, assim, sabe? De ir lá e tomar a frente das coisas. E aí o conteúdo, né? O conteúdo nunca vai faltar, né, gente? Porque assim, em 2022 eu tive uma marca aí fazendo um texto com esse título aqui, que é tipo esdrúxulo, porque a gente não precisa falar de quem aqui está fazendo pós em tóxico, não sei se tem alguém com pós em tóxico, mas a gente sabe que não é a melhor forma de se falar sobre alguma coisa, né? Usando assim. Em 2024, a gente teve aí a polêmica no trato de melasma, né? Aí a gente tem, assim, quando a gente vai ver no TikTok, a gente abre e coloca lá, livre de ingredientes tóxicos, gente. O que não falta é conteúdo com relação a isso, né? Então, assim, isso a gente se constrói, esse conteúdo, sem eu nem precisar me movimentar muito, sabe? Todo dia tem uma conspiração nova, uma marca que fala abobrinha, um absurdo novo, um picareta novo. E o TikTok, ele tá sendo, assim, uma coisa maluca para muito bom viver a distopia do pós-verdade sendo cientista, sabe? Assim, porque é uma coisa maluca. Eu não consigo criar conteúdo para essa rede social. Eu não consigo. Inclusive, né, quando a gente vai falar em criar conteúdo, né, a gente tem que pensar em criar vínculo, porque a gente precisa se expor um pouco na internet para ser necessário, apesar de ser um pouco conveniente, porque as pessoas elas se sentem parte desse círculo, da sua história, isso torna a troca mais fácil e um respeito maior também. E aí elas entendem também que elas estão aprendendo, mas a gente entende que a gente está aprendendo na internet também. E por isso que se torna fácil. Isso aqui é uma das grandes bocadas que a extrema-direita do mundo sabe. Que o que as pessoas buscam na internet é identificação. Elas querem se identificar, porque elas olham ali todo mundo se identificando, todas essas pautas, meu Deus, as pautas das mulheres, as pautas dos LGBT, as pautas do movimento negro. E aí eles vão olhar e vão falar assim, cara, e a gente, né? A gente não tá aqui, a gente não gosta de ninguém de vocês. Então a gente quer se identificar. Eles se identificam naquele nicho ali, e aí eles ficam bem ali naquela rodinha de, né, tomando leite, que a gente não precisa nem falar nada sobre isso, que é uma coisa muito maluca, né? É uma coisa neonazista. É uma coisa que, assim, hoje em dia a internet, ela tá muito bem dividida. E essa divisão, ela não existia muito bem em 2018. Então eu pego também ainda por cima todos esses tremores que a internet passa, que ela trouxe pra gente. Porque assim, gente, uma coisa é você viver o que a gente está vivendo hoje, ver umas besteiras que acontecem, umas eleições meio absurdas, tipo a da França, a gente olha e fala assim, poxa, né, que coisa. E pensar isso lá em 2017, 2018, é completamente diferente. Porque é um susto inicial que a gente tinha e que a internet passou para agora a gente já falar assim, não, então as coisas elas estão muito bem determinadas na internet. Eu acho isso muito fantástico, como elas se determinaram. Então a gente tem os criadores de conteúdo que eles, de fato, eles não ligam mais para nenhum tipo de valor. Eles vão criar um conteúdo, de fato, que vai, de toda forma, toda hora, te bombardear com publicidade não marcada, vai te bombardear com conteúdos muito estranhos. E aí você tem que criar esse filtro, né? E isso é um negócio maluco, assim, que a internet está trazendo pra gente, né? E as redes sociais, elas mudaram, né? A gente tem uma necessidade constante de postagem, que adoece até mesmo os criadores de conteúdo. Estava vendo hoje, acho que faz uma semana, uma reportagem da Pequena Lô. Acho que vocês devem conhecer a Pequena Lô, que é uma pessoa que tem deficiência, que ela sempre faz vários vídeos engraçados e tudo mais. Que ela estava falando que ela virou uma máquina de trabalho, e essa máquina de trabalho, ela simplesmente destruiu a saúde mental dela, e ela é psicóloga, né? Então que psicólogos não podem ter uma destruição da saúde mental, mas só pra gente ter uma ideia, né, gente, de que, tipo, isso vai pegar qualquer pessoa, né? Em 2019, por exemplo, eu criava um combinho de fotos ali com os stories, colocava, né, criava uns memes, depois colocava uma foto. Quem estava lá naquela época, não sei se tinha alguém, mas quando estava lá, via que era dessa forma. Era uma postagenzinha, um negócio aqui, um vídeo no YouTube por semana, quando eu fazia. Agora eu preciso estar constantemente online, então eu decidi focar no Instagram. O TikTok é uma rede que tem ganho muito destaque, né? Mas é difícil trabalhar com ela sem se sentir hiperativado. É uma rede social muito cansativa.
O YouTube também tem cobrado por vídeos constantes e o Twitter virou um enterro depois que se tornou o X. É uma coisa assim maluca, é horrível a movimentação que tem no Twitter, assim, é uma coisa que eu não consigo lidar muito bem. Então o Twitter basicamente eu vou lá para pegar meme, xingar no Twitter, mas é uma coisa assim muito interessante ver essa movimentação de redes sociais. Acho interessante a gente lembrar disso aqui, ó, tá? A gente fala muito sobre Instagram, a gente fala muito sobre TikTok, a gente fala muito sobre Twitter, mas quando a gente olha, eles não estão nem nas 3 primeiras redes sociais, tá? Tudo bem que o Instagram vai aqui bater com o WhatsApp, mas a gente tem aqui o Facebook ainda como sendo a maior rede social. É que aí ela vai ter uma sinergia com o Instagram, né? Porque a gente posta no Instagram e vai direto para o Facebook, porque enfim, é tudo da Meta, né? E aí tudo isso aqui, ó, cria um conglomerado de comunicação muito forte. Então, assim, o que acontece é que a gente muitas vezes não olha para Facebook como algo que pode te viralizar. E é uma coisa que ainda te viraliza bastante. Pessoas que fazem a criação de conteúdo e jogam no Facebook, elas sabem disso. Geralmente quem faz isso são pessoas que criam muito pro Kawaii, né? Eles acabam jogando lá, ou mesmo que criam TikTok, que são aquelas pessoas que contam o dia, a vida deles o dia inteiro, que eu acho fantástico, gente. Eu acho assim, a pessoa fala que ela foi no banheiro e ela tá lá postando o vloguinho do dia dela. E no Facebook ela tem milhões de seguidores. É uma coisa assim, surreal. Outra coisa, é bom a gente lembrar disso aqui também. Quem lembra da selfie de 2014, né? Gente, a selfie do Oscar em 2014, ela estava representando pra gente o quê? A gente tinha celebridades e seres humanos, né? E de vez em quando algumas subcelebridades. Então, que elas iam para casa dos artistas ou pro Big Brother. As celebridades, elas não apareciam, elas não tinham traços muito humanos, vamos colocar dessa forma, né? Elas tinham, assim, apareciam na capa da Caras, na capa ali da People, coisas assim, né? Era, sei lá, a Xuxa abriu a casa dela, né? A Ana Hickman, com a foto na sala dela, lá cabia 67 famílias ali, né? As celebridades naquela época, elas não estavam próximas das pessoas. Quando surge esse movimento de fazer uma selfie e postar em rede social em 2014, eles fazem isso aqui e isso aqui quebra a internet. E a gente olha para isso agora e a gente fala assim, poxa, né, gente? É apenas mais uma sexta-feira, né? E esse tipo de movimentação a gente vê que assim, outra coisa, a gente olha para a celebridade e fala, se a celebridade não está na rede social, ela não está mais, de certa forma, sendo consumida e sendo lida como importante. Veja o movimento dos atores e atrizes da Globo, que estão sendo demitidos depois de muitos anos, eles estão renovando contratos, mas que a Globo está contratando um monte de digital influencer também. Então tem esse movimento, né? É muito importante a gente lembrar disso, porque a gente tem que lembrar que a gente está vivendo um momento completamente diferente. São 10 anos de diferença. É que para a gente, se a gente pensar 2004, 2014, parece que não é tão distante se a gente pensar 2014 e 2024. Eu tenho essa impressão, porque eu posso falar porque eu vivi os dois, né? A não ser que eu seja pessoa mais novo aí, mas 2004, né, eu estava na escola, 2014, tem uma diferença? Tem, agora a gente tem smartphone, né? 2004 era quando estava surgindo ali os celulares mais moderninhos tal, mas 2014 a gente tem smartphone, nossa, olha só que coisa, aí dá para tirar foto, né? Junta tudo em um, que coisa grande. Mas eu tenho a impressão que para 2024 a gente já tem um salto na forma como a gente vai se comunicar e criar essas sociedades, né, assim, online, de uma forma muito mais estridente. A gente pensar que o WhatsApp é 2012, acho que ele começa a crescer muito no Brasil, 2011, 2012, 2013, mais ou menos nessa região. Então a forma de comunicação, a forma da gente lidar com as pessoas muda muito. Então a gente tem que sempre lembrar disso aqui, porque a nossa comunicação ela vai mudando e a forma que a gente vai construir isso para a ciência ela precisa mudar. E é muito difícil. É muito difícil, porque eu tive que me adaptar umas 5, 6 vezes já, e assim, eu sempre falo assim, poxa, eu odeio fazer isso, vamos lá, vamos fazer, né?
coisa de vídeo, por exemplo, né? Mas eu acho que vocês vão perguntar, e aí, você ganha dinheiro com isso, né? Depois que eu me formei, especialmente quando eu estava entre o doutorado e pós-doc, eu ganhei bastante, mais assim, dinheiro, né? Bastante, né? Quem vê parece que, meu Deus, estou vendendo joguinho do Tigrinho, quem dera fosse assim, não foi. Mas que deu para me manter muito bem, assim, nessa época. Mas depois, eu, como por causa do pós-doc, eu não pego todas as coisas para fazer, obviamente. Eu tenho uma conversa franca com os meus chefes aqui, eles sabem disso, né? Agora eu tenho uma chefe, na verdade. Mas o pessoal sabe, né, desse meu trabalho paralelo, eles sempre falam para mim, não envolva a instituição e não faça nada dentro da instituição, não posso fazer. Então, assim, é isso e tá tudo certo. É a minha vida pessoal e faço o que eu quiser com ela, entendeu? Então, assim, vocês me veem falando, por exemplo, então eu faço aqui, porque não tem como dissociar o Vitor disso. Mas eu não represento a instituição e eu deixo isso sempre escrito nos meus perfis. É muito importante isso também, tá? O dinheiro a gente pode monetizar com a plataforma, como Instagram, através de assinaturas, publicidade, consultorias. O que eu principalmente faço hoje em dia é consultoria. Então, eu dou algumas consultorias para algumas empresas em off, ou médicos para criação de conteúdo. No YouTube e no TikTok também tem forma de monetizar através de views. A gente consegue ganhar dinheiro com isso, né? Eu não tenho feito esse trabalho hoje em dia porque eu não tenho muito trabalho. E, sinceramente, eu não me vejo vivendo só como criador de conteúdo porque eu acho muito desgastante. Muito, muito mesmo. Gosto do que me trouxe, gosto do que me traz, gosto do que faço agora, hoje em dia. Mas eu não me vejo como um criador de conteúdo imenso, como a Mari Krieger, por exemplo. Assim, eu falo, cara, não dá. É muita coisa, é muito difícil, é muito complicado. Converso sempre também com Vanessa Rosan, ela também sempre fala para mim assim algumas coisas. Eu vejo, ela tem uma dedicação muito grande, um profissionalismo muito grande, até mesmo para manter o canal dela, ela tem sócio que ajuda nessa situação. Então, assim, é muito, 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 muito difícil, gente. Assim, o pessoal que vai construir essa criação de conteúdo, se você não tem toda uma estrutura, é bem complicado. Mas se você tem essa vontade de falar e essa... eu sou uma pessoa inquieta, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de expressar. Então, eu acho que é capaz de você conseguir criar esse espaço, né? Vocês podem sempre vir conversar comigo também, tá, gente? Se quem tiver ideias para fazer isso, quiser, às vezes, fazer uma publicação, às vezes também no meu próprio perfil, eu posso marcar a pessoa, a gente pode conversar sobre isso também. Isso é uma coisa para mim que, assim, é sempre sem problema, tá? Também existe edital específico para criador de conteúdo na área científica, acho que especialmente da Serrapilheira. Acho que acho que a CAPES tem agora, mas eu acho que isso está acontecendo, tá, para o Brasil. Comunicação científica é uma coisa que está acontecendo, sim. Algumas coisas também de empresas do setor privado também às vezes aparecem, tá? E há outras recompensas. Não é o jogo do Tigrinho, tá, gente? Está na internet, me trouxe amigos, contatos profissionais, essas possibilidades que eu jamais imaginaria, tá aqui com vocês, né? Então, gente, eu falo assim, por exemplo, a última vez que eu voltei para o Brasil agora em março, eu volto para ver minha família, e aí eu vou para São Paulo e não tinha um dia que eu tinha alguma coisa que não te fosse assim, eu tô completamente lotado de coisa para fazer. Eu vou gravar vídeo, eu vou fazer não sei o quê, eu vou gravar podcast, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Que eu falei assim, eu tô indo pro Brasil, e aí pipocou, tipo, de gente me chamando, não, vamos gravar, não, Vitor, vamos fazer isso, tipo, gente da internet, e eu acho isso muito legal. Eu acho que esse é o principal, para mim, isso é a principal recompensa quando eu penso no que eu faço. Eu acho que é uma recompensa pessoal muito grande, tá fazendo isso que eu tô fazendo. E lógico, tá aqui palestrando para um dos melhores programas de pós-graduação em ciências farmacêuticas do país pela segunda vez. Eu tenho certeza que, por mais que eu tenha um trabalho acadêmico bom e que eu sei o que eu faço e tudo mais, se eu não tivesse essa visibilidade, isso não teria acontecendo. Então, eu acho importante que vocês tenham visibilidade, que vocês encontrem, sim, caminhos para vocês, e que vocês se sintam confortáveis com isso, sem ter que fazer o jogo ali do tigrinho para conseguir ganhar dinheiro, tá bom? Eu acho que é a melhor parte. E tem que lembrar, gente, que para além da necessidade de fazer dinheiro, quando a gente pensa na área de ciência, a gente tem uma carreira longa para trilhar. E é uma carreira, muitas vezes, triste, algumas coisas, ela é um pouco solitária,
mas é uma carreira que eu acho ela muito honesta, muitas vezes, assim, no sentido de que, tipo, é o que é, né? Vamos colocar também que ela é bem elitista? Vamos colocar também. Mas é uma coisa que às vezes a gente tem que dar uns murros em faca. É uma coisa meio cansativa. Mas ela é uma carreira mais longa a se trilhar, lógico. E essa é a diferença, por exemplo, se você quiser ser um criador de conteúdo científico, tá há anos na internet, e você ser aquela pessoa que a pessoa vai chegar para falar assim, ah, mas aí tem ó, o Vitor, o Vitor tá bom, legal, não, ele fala legal, tal, beleza. Então você ser reconhecido por isso, eu acho que é a coisa mais legal do que qualquer outra coisa de você ser reconhecido assim, ah, é aquela pessoa que fez não sei que besteira, sabe, assim, tipo, sabe, eu acho que essa é uma das melhores recompensas que a gente pode ter enquanto criador de conteúdo na parte científica. É isso, gente. Eu queria agradecer vocês. Quem precisar entrar em contato, eu vou deixar meu arroba tá aqui, mas eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês também, tá? Vou colocar aqui na apresentação assim. Esse aqui é meu e-mail e meu Instagram tá aqui, que vocês podem mandar inbox, que eu espero conseguir responder vocês, porque eu tenho recebido tanta mensagem de fake falando para fazer o jogo do Tigrinho, que eu não consigo muitas vezes responder mensagens novas. Tá uma coisa meio maluca o Instagram, mas assim, tá tudo bem. Mas o e-mail, geralmente, eu consigo responder em alguns dias, assim, sem problema nenhum. E obrigado ao programa de pós-graduação pelo convite, o professor Eduardo também pelo convite. Obrigadão, gente. Obrigado, Vitor. A gente que te agradece pela tua disponibilidade, né, para palestrar para a gente. E é um tema sempre bem interessante, bem atual, né? E a gente sabe também que os alunos, né, de uma forma geral, também estão super hiperconectados, né? Então, né, na área científica, então, fazendo essa correlação. A gente deixa, então, um espaço para perguntas. Se vocês quiserem interagir, fazer alguma pergunta, ou tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, também. Eu Se deixei quiser. 5 minutinhos para a gente ter essa conversa. Temos aqui da Laura, consegue ler, né? Consigo. Então ela fala aqui como consegue diferenciar um criador de conteúdo cientista e um charlatão, porque vejo muita gente postando coisas que não são reais esse meio. Esse é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos muito, assim, complicados da gente conseguir diferenciar para uma pessoa comum. E aí eu acho que aí entra aquela coisa da comunidade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma comunidade que ela é composta basicamente por muita gente que é acadêmica, ou que pelo menos teve algum momento acadêmico. E aí, quando essas pessoas elas falam, por exemplo, para um amigo, para um primo, alguma coisa, tipo, ah, não, mas esse aqui fala dessa forma, então é aquela coisa, eu cheguei pela pessoa que é mais próxima de mim, né, pela questão da academia, e aí essa pessoa ela conseguiu levar para o outro. E aí tem os outros dois pontos, por exemplo, que vai entrar também, que é o movimento dos médicos, né, os movimentos dos comunicadores digitais, né, os influenciadores, e também outras pessoas que estão na internet, outros cientistas, que vão validando a tua atuação. Né? Porque não é uma validação só da tua palavra. Porque eu sempre falo para o pessoal lá, gente, o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Né? Eu tento pegar um compilado de artigo e trazer uma compilado de artigo para vocês. Mas, para essas pessoas que são mais. Que não vão ter, que são leigas com relação a isso, elas não vão ter essa leitura. Então, uma das coisas que eu sempre faço também, tento fazer, é sempre também, quando eu vejo que tem uma coisa muito charlatã, eu falo assim, não, aí eu vou jogar em cima. Aí você tem que ir um pouco para cima também, pegar assim, você vai lá e pega, fala assim, sempre tem aquela pessoa que pega um artigo e fala assim, ah, tem esse artigo aqui. Aí você senta, você faz um vídeo longo explicando para a pessoa, tarará, tarará, tarará. Isso acaba atraindo. Por mais que você não viralize, dentro da tua bolha, você ganha uma estrelinha ali. E aí, quando você vai tendo esse espaço, eu falo que é aquele movimento de pirâmide, é o esquema de pirâmide, você vai ganhando esse espaço, sabe? Então, eu acho que aí você vai ganhando dentro desse esquema de pirâmide, essa validação que vai acontecendo. Que aí te leva para jornalista, te leva para outros lugares que você vai ganhando outros espaços. E aí depois você tem que saber se vender na internet, que eu acho complicado, porque eu acho muito difícil você se vender. Eu acho que o pessoal se vende de uma forma maravilhosa na internet, né? Melhor do que eles são. E eu acho um pouco difícil fazer essa parte, mas
Eu falo que a gente tem que partir do princípio que a gente perdeu essa briga, e agora a gente tem que tentar ao máximo sempre, tipo, e com essa força de resignação, e falar assim, beleza, a gente perdeu, porque a gente perdeu, e eu acho que a gente perdeu, porque senão a gente não ia ter gente, sei lá, falando que tem que passar óleo de coco, que isso é protetor solar, e a partir disso a gente tenta sair dessa situação e ir para uma situação um pouco mais de vamos tentar então trazer as pessoas para a comunicação, né? Para isso que está acontecendo aqui. Eu acho, assim, fazendo uma parte, né, bem interessante esse tema, porque isso mexe muito com a ideia de que o cientista também precisa fazer divulgação da sua ciência, né? Sempre se teve, sim, aquela questão de que o cientista é uma pessoa muito séria e fica só na sua bancada, né? Não se expõe, é uma pessoa tímida. E a gente, claro, pode ser tímido, mas isso é uma coisa que também devido a toda essa questão da hiperconectividade, até nos fomentos em que a gente solicita, existe a possibilidade, não a possibilidade, né? Existe a obrigação da gente inserir de que forma a gente vai fazer a divulgação da nossa pesquisa, dos Da resultados da nossa pesquisa, pesquisa. né? Que isso não existia na época que eu estava fazendo doutorado, entendeu? Então esse foi o dos baques que eu pego, que eu falei na apresentação, porque não tinha isso da época que eu estava fazendo meu doutorado. Então, assim, isso é uma coisa que ela acontece depois da pandemia, que ela traz com a pandemia. E aí tem essa modificação para como que a gente vai fazer essa comunicação para as pessoas e como que isso vai acontecer, né? E eu acho que nesse espaço a gente começa então a perceber que também outra coisa que acontece comigo na 2018, 2019 era lidar com isso que você fala, que eles falam para mim assim, muitas vezes na internet eu fui desvalidado por muita gente, era assim, tipo, por que o cientista não está na bancada? Uhum. Entendeu? Que é uma coisa que hoje em dia já não tem tanto essa ideia mais, mas naquela época você era desvalidado por estar fazendo você era invalidado, né? Desvalidado, acho que não existe essa palavra. Invalidado pelo fato de você estar fazendo uma comunicação científica. Então, é uma modificação um pouco também da própria mentalidade das pessoas, e por isso que eu falo que, apesar de não parecer, o cientista ele está sendo mais bem aceito dentro da internet, né, do que ele era há uns 6, 7 anos atrás, assim, não, 6 anos atrás. Então, 5, 6. Então, assim, eu acho que é um movimento legal. E a área de cosmética é uma coisa, gente, que, querendo ou não, a gente vai sempre bater em várias barreiras. Vão ter barreiras machistas, vão ter barreiras classistas, vão ter barreiras raciais, vão ter barreiras que vão envolver também a situação do etarista, assim, forte, de tipo, a pessoa não pode envelhecer de forma alguma. Então, eu acho que são essas formas a gente conseguir lidar com essa comunicação, assim, do tipo, olhar e falar assim, não, vamos tentar mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque daí a gente consegue, de certa forma, evitar e quando eu falo a comunicação que eu faço, né, assim, que eu evito que eu caia nesses chavões que já são muito da internet. E aí você vira uma coisa muito particular. E aí eu acho que a ideia de você se tornar muito particular, assim, é uma coisa muito interessante para você não ser um pouquinho do mesmo, assim, mais, sabe? Assim, eu acho que isso é bem legal. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer um questionamento? A Júlia escreveu: sempre muito bom te ouvir, é muito legal te acompanhar por tanto tempo e ver todas essas fases desde o Oil Free. Acho tua comunicação excepcional, timing sempre ótimo e acho que os memes, os reels e os temas escolhidos aproximam muitas pessoas da academia ou não do conteúdo. Acredito que tu é uma inspiração para muitos de nós que tentamos divulgar nossa pesquisa pelas redes sociais. Obrigado, Júlia. Mas é aquela sensação que eu tenho, tipo, como que eu vim parar aqui, né? Tipo, é uma coisa que ela aconteceu, assim, e foi muito estranho na minha vida, assim, de verdade. Foi uma coisa que não foi programado, que não foi pensado. E obrigado, fico muito feliz de saber que isso chega a vários locais do Brasil, fura a bolha de São Paulo, especialmente. E eu fico muito feliz, e bem feliz de estar aqui palestrando no programa do Rio Grande do Sul. Isso aí, a gente que fica feliz por te receber, né? Conseguimos, apesar dos desafios técnicos, né? Estamos Conseguimos. aqui usando meus dados, tá tudo certo. Que ótimo.
Então tá, Vitor. Então não queremos mais tomar o teu tempo, né? A gente já Eu que agradece agradeço. muito pela tua presença, tá? E bom trabalho. Obrigado e boa noite. Boa tarde, né, gente? Até mais. Boa tarde para nós, boa noite para você. Tchau, Boa tchau. noite, até mais. Então, boa noite para todo mundo, pessoal.